Pronto, então nós temos alunos cegos no presencial. Não posso te informar como a gente tem, no caso, se a gente tem algum aluno de uma outra deficiência à distância. Eu sei que no presencial nós temos alunos cegos. Então, o trabalho no que se refere à formação continuada dos professores com o aluno cego acontece da seguinte forma. Nós sentamos, nós temos somente professores contratados, nós ainda não temos professores efetivos. Então, esses professores, eles trabalham 20 horas aulas, então eles vêm, dão a disciplina deles, né? E aí eles vão fazer as outras atividades. Então, o que a gente faz? A gente senta com cada professor e fala como tem que ser o trabalho do docente para com esse aluno. No que se refere a quê? Partindo do pressuposto que são alunos cegos. Primeiramente, quais os recursos podem ser adaptáveis para esse aluno, para que ele esteja em sala de aula e compreenda esse conteúdo. Então, a gente utiliza a audiodescrição. A audiodescrição é utilizada para alunos que têm cegueira ou baixa visão e necessitam compreender melhor as figuras, os slides, aquilo que está sendo ensinado pelo professor. Então, o professor áudio descreve aquelas imagens ou aquilo que está sendo exposto. Um vídeo, por exemplo, que não tenha, que tenha áudio, mas que necessite também que o aluno compreenda. Então, a gente utiliza a audiodescrição. Já houve alguma formação continuada, nós estamos com um projeto para trazer essa formação continuada para cá, tá? Mas independente, para que seja mais geral, mas independente disso, a gente faz a formação específica para o professor. Então, a gente senta, fala para ele como é o processo e o professor vai e trabalha com o aluno. Outro aspecto, conteúdos. A gente sabe que a adequação curricular, ele acaba que desenvolvendo as necessidades do professor no que se refere ao planejamento, no que se refere aos conteúdos, porque está dentro do planejamento, e de recursos que possam desenvolver as habilidades cognitivas desse aluno, ou pelo menos diminuir o prejuízo cognitivo que ele possa ter. Então, o que nós fazemos? Nós adaptamos o currículo dele partindo primeiro dos PDFs, por exemplo, dos textos que os professores vão trabalhar com esse aluno. Então, por exemplo, se o texto é extremamente comprido, então são 15, 20 laudas, e a gente sabe que esse aluno ele não tem a aprendizagem visual, somente auditiva e tátil, então a gente adapta. De 10 textos, de 5 textos, quais são os textos que são necessários para aquela disciplina, para que ele compreenda aquela disciplina. A gente vai trabalhar com 5 textos. Então, a gente trabalha muito bem esses 5 textos. Ou então, o professor traz os textos complementares, que também vão auxiliar, mas são textos menores. Fica mais fácil para o aluno compreender o conteúdo. Aí a gente faz esse trabalho. A gente sempre dialoga com o aluno para saber qual é a necessidade dele e qual é a melhor forma de aprendizagem, né? Já partindo do pressuposto de que a aprendizagem é auditiva, visual e sinestésica. Então, se a gente tem um aluno que tem uma aprendizagem mais auditiva, a gente não trabalha muito com os textos em braille, porque para ele é mais fácil ouvir o texto em PDF com dispositivo de áudio. Que existem, claro, vários, né? Para os deficientes visuais, a gente utiliza os que eles mais sabem utilizar, né? Então, depende muito do aluno, da aprendizagem do aluno. Primeiro a gente faz esse diagnóstico pedagógico do aluno para depois trabalhar isso com o professor. No caso das nossas alunas, elas têm uma aprendizagem tanto auditiva como tátil. Então a gente mescla dados, conteúdos, os professores, eu transcrevo para o braille, e aí a estudante ela lê em braille e outros conteúdos não. Os professores mandam em PDF e elas estudam. Então é muito tranquilo. Como o estudante cego, que é o nosso público-alvo aqui da UEMA, ele necessita de um transcritor, que sou eu. Então, eu transcrevo os textos e acompanho pedagogicamente. Eu faço parte do núcleo, do NAU. O NAU, ele não tem uma parte física aqui ainda na instituição, mas nós temos o NAU em São Luís. E nós participamos do NAU. Então, assim, eu faço tudo o que o NAU deveria fazer. A gente só não tem uma sala específica para o NAU. Mas acompanhar o aluno,
parte pedagógica para ver se ele está acompanhando, se as questões psicológicas desse aluno, ele está conseguindo ter um laço afetivo com o professor de uma forma que ele entenda esse conteúdo, se o professor pedagogicamente está conseguindo distribuir esse conteúdo para o aluno de uma forma auditiva para que ele entenda melhor. Então a gente vai fazendo todo esse acompanhamento, fazendo a avaliação processual, contínua, para a gente perceber se ele está desenvolvendo ou não. E a gente consegue perceber isso como, professor? Qual a melhor forma de avaliar? A gente avalia quando o aluno está em sala. Então, eu sempre participo das aulas. Eu não fico 24 horas em sala, mas eu vou, sento, avalio a prática do professor, avalio se o aluno está conseguindo participar, se as respostas do aluno são coesas ao texto, e aí a gente vai readaptando se for necessário. Professora, em relação ao NAU, porque segundo informações de alguns profissionais, eu percebi que alguns ficam um pouco perdidos em relação ao NAU, o que é o NAU aqui da própria instituição, e se ele é de fato efetivo ou não. Certo. Aí eu queria que a senhora me explicasse um pouco mais, e assim, o que falta de fato para que a gente implemente o NAU de uma maneira mais, como a senhora falou, concreta aqui, ter a sala específica, a comissão formada, porque eu falei com as duas meninas, a Regilene e a Dai, e a Daiane, ela é cadastrada, a Daniele, mas a Regilene não é, ela estava nem sabendo. Eu digo, meu Deus do céu. Já tá. Que eu digo que faltou, então, no caso, um pouco de falta de informação. A Regilene, ela é muito assim, de se informar das coisas. Sim. Ela tem uma história de vida. Mas quando foi que tu falou com a Regilene? Regilene foi o quê? 2 semanas atrás. Eu falei com as duas, na verdade. Foi uma conversa informal, que eu encontrei aqui no pátio. Ela tá cadastrada, ela não sabia, era que ela tava. Ah, tá. Porque o aluno, quando entra na instituição, ele é cadastrado automaticamente. Né? A gente pega todos os dados do aluno e ele já é cadastrado pelo NAU. Porque até mesmo quando ele faz o cadastro para entrar na universidade, fazer a prova, ele já, se ele passa, ele é aprovado, ele já é automaticamente cadastrado, porque é um aluno de inclusão. Então, ele tem que, evidentemente, estar dentro de tudo aquilo que permeia o processo de inclusão dele na instituição. Então, ela já era cadastrada. Talvez a informação não chegou a ela do cadastro, né? Mas ela já é cadastrada. Então, a questão física não advém de nós enquanto professores, mas de um setor maior, né? Porque tem a questão estrutural da faculdade. Eu não vou te afirmar que foi pensado ou não foi pensado nessa questão. Não posso te afirmar isso, até porque seria o diretor de curso para te explicar. Mas a questão física é algo que já está sendo trabalhado, a gente já mandou um ofício para lá, para que isso fosse colocado efetivamente aqui. Até para que a gente não necessite, como já existe a portaria, eu e mais 2 professores fazemos parte do NAU, já existe a portaria de que nós podemos responder pelo NAU em Pinheiro. Certo? A gente só precisa da estrutura física, porque na estrutura física a gente precisa ter o profissional específico para lidar com um estudante, a gente precisa ter os materiais necessários para lidar com esse estudante. E aí, por exemplo, a UEMA, ela não fornece para a gente computador Braille? A máquina não é a máquina, é a impressora Braille. É a impressora Braille. Pronto. Ela não fornece pra gente aqui, porque ela é extremamente cara, é R$12.000. Mas a gente tem um NAU de lá, entendeu? Então a gente pode fazer essa parceria, a gente faz a metade dessa parceria tranquilamente. Além disso, a gente no município tem essa máquina. Então, como lá é um pouco distante, a gente já trabalha aqui como município. Então, aqui no município, toda vez que a gente precisa, a gente tem a impressora e a gente consegue trazer para cá. Entendeu? Então, é bem tranquilo. Pelo menos até então, a gente consegue, as meninas estão conseguindo acompanhar nesse sentido. E a questão de um momento, de diálogo, a gente está em constante diálogo. Sim, inclusive elas falaram muito sobre isso, que eu falei, você tem dificuldade, você sente que o professor tem dificuldade? Ela disse, olha, Kelson, na verdade não, porque eles sempre estão dispostos a conversar conosco, eles nos procuram, nos perguntam se a atividade está sendo de grande valia para a gente, e tem esse feedback um com o outro. Aí disse, então, na verdade, dentro da instituição, o que vocês poderiam acrescentar para que melhorasse esse atendimento para vocês? Aí ela só falou que a questão mesmo da acessibilidade das plaquinhas em braille, que não temos ainda, e também do corrimão aqui para a escada, que ela disse, eu sinto falta disso. E também da questão da impressora braille, que para ela seria de grande valia tivessem, e também um computador para que elas pudessem, nem que seja um para elas duas, porque são apenas duas. Mas nesse caso do computador, elas já sabem
que aqui a gente tem o computador da informática, porque assim, inclusão é assim. Não, eu não posso dar um computador para elas porque eu estou excluindo Exatamente. elas. Verdade. Então isso se chama, na verdade, comodidade. Mas a gente tem que trazer lá para dentro do sistema. Então aqui no computador da gente tem um dispositivo para que elas, na hora que elas precisem, elas vão. Mas elas querem, essa questão de levar para elas não é o correto. A gente sabe que elas é que tem que vir para o processo da instituição. E eu entendo que... pode continuar seu raciocínio. No que se refere à rampa, realmente as placas faltaram. Até perguntei pro professor, o que aconteceu as plaquinhas? Só trouxeram mas eles já estão fazendo licitação. Isso. E o corrimão realmente precisa. Mas, para elas, foi feita a adaptação da rampa. A justificativa delas é que, na verdade, que elas não têm autonomia. Elas não utilizam a bengala. Então, o corrimão é mais fácil para elas. Mas qual é o correto? Utilizar a bengala e utilizar o local que foi feito para elas. A rampa. Mas nesse caso... E aí, o que a gente já fez? Nessa segunda-feira, na outra, já está tudo organizado, formalizado com os professores, para elas terem um curso de orientação e mobilidade. Elas vão ter um curso só para aprender a se orientar na universidade. Para quê? Para que não haja esse prejuízo. Olha, não tem na rampa, não tem na escada, mas tem na rampa. Eu tenho como me conduzir para qualquer local da universidade porque eu tenho autonomia. Na verdade, o que aconteceu? Elas ainda não têm essa autonomia que precisa ser trabalhado nelas, né? Mas, professor, nesse caso, que assim, a autonomia, né, quando o aluno ele tem a opção de escolher aquilo que ele quer, a autonomia, no caso, ela pode querer ir pela escada ou ela pode querer ir pela rampa. Quando você sabe ir pela escada sozinho, você tem autonomia. Quando você não sabe, você precisa de alguém. Isso, mas aí ela não tem a opção, no caso, se não tiver o corrimão, entre aspas, tipo, ela quer ir pela escada, ok. Que isso é uma questão dela, né? Tipo a gente, se eu quiser também... Eu quero ir pela rampa, quero isso, então, no caso, mas é necessário que se tenha esse corrimão. É necessário, mas no caso delas, com corrimão ou sem corrimão, elas não conseguiriam ir. Por quê? Porque elas não têm autonomia, elas precisam de um vidente ao lado, porque elas não usam a bengala. A Regilene, ela tem um pouco de resistência, porque inclusive ela era acompanhada as duas, né? A Regilene, porque quando eu fiz o curso de Braille, porque eu não sei muita coisa, mas eu fiz com a Denise. Você conhece a Denise de São Luís? Maravilhosa. A Denise, inclusive, deu para a Regilene de presente uma bengala. A Regilene, ela não usou, ela se recusou, porque pelo costume mesmo, é uma questão cultural dela, né? De andar sempre com as amigas da maneira não adequada em relação a como ser conduzida pela aluna cega. Aí ela se adaptou a isso, assim, e não abriu mão da bengala, ela não quis. Ganhou de presente, ela não quis. Aí ficou essa coisa, que ela é um pouco... Mas a gente já conversou, né? Já dialogamos, já falamos sobre a necessidade delas usarem a bengala e que vai ser feito justamente a prática com elas num horário que não vai ser um horário de sala de aula, né? Vai ser no turno vespertino, para elas justamente aprenderem primeiro como caminhar e depois disso elas começarem a fazerem a prática delas. Então, assim, é processual, porque a gente está falando de um aspecto psicológico. Sim, sim. E o aspecto psicológico, a gente tem que ver essas questões culturais. Então, foi acostumado de uma forma, eu vou perder isso. Então, às vezes é mais fácil precisar de alguém do que ter autonomia, já que eu necessito psicologicamente de alguém do meu lado, que é o caso. Então, o que a gente vai estar tentando trabalhar? Você não necessariamente precisa ter alguém do seu lado. Você precisa ter pessoas, amigos, que vão estar com você sempre. Mas se você quiser ir no banheiro, você vai ficar apertada. Até alguém aparecer. Aí você quer lanchar, mas aí os teus colegas não vão estar 24 horas do teu lado. Ei, vamos lanchar. Então você quer lanchar, você levanta, pega sua bengala e você vai lanchar. Sim. Isso é interessante. E uma coisa que a gente está trabalhando. Eu percebo muito que elas não são de frequentar muito realmente o laboratório de informática. Eu sempre estou aqui por causa da questão do curso, de que a distância, né? Então eu percebo que realmente eu sinto falta delas, assim, da participação delas na sala de informática, para fazer trabalhos, alguma coisa assim. E isso eu acredito que seja também pela essa falta de autonomia, de querer fazer os trabalhos. Talvez a própria turma faça essa superproteção, de faça o trabalho contigo, alguma coisa assim, que isso acaba dificultando. E requer também um trabalho com os alunos, né? E aí,
conta disso, a gente já organizou esse trabalho com os alunos de uma formação rápida, né? Porque, assim, vai ter a formação com os vai professores e com os alunos os também, alunos. que é importante, É né? dia 20, né? É dia 20, eu acho. Mas só para a pessoa da turma dela ou qualquer uma pessoa que pode participar, professora? Eu queria Não, a gente está fazendo com a turma dela, mas se você participar também. Seria ótimo. 20 deixa? A gente está fazendo com a turma dela porque é a turma que É o foco que tem mais contato, tem mais contato, né? Então são os alunos que necessitam dessa orientação, né? E a gente está fazendo. Vai ser que hora? Vai ser na sala mesmo de aula, no momento de aula? Vai ser no horário de aula. A gente já combinou com a professora que nesse dia não vai ter aula, os alunos vão vir para a gente dar essas orientações de como se locomover na faculdade. E aí a gente vai fazer a parte prática. Vai ser 20 do 4 pela manhã. 8 horas? 8 horas. Aí a gente vai fazer esse trabalho. Certo. Porque no caso, a minha... eu foquei assim, eu comecei a delimitar, porque a educação inclusiva é uma coisa muito ampla. Aí o que eu coloquei? Polo EMA, Pinheiro... E a questão da acessibilidade para quem? Cego, surdo e pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirantes. Certo. Porque eu também observo que, como a gente trabalha com uma instituição, principalmente a universidade, porque ela vem a nos estimular a ter problemas, criar soluções e aplicar, né? Coisa que no regular, geralmente, que seria para ser feita, mas não é. Verdade. Então, o que eu percebo? Que a nossa instituição ela tem que ser feita não para o aluno que está, não para um aluno que já está, mas para o aluno que possa vir, ou alguém da comunidade, para ter esse acesso a esse meio acadêmico, para que faça com que ele queira participar, queira entrar e queira realmente, de fato, desenvolver suas habilidades. Aí, o que eu levo em consideração, que eu posso observar, é que ver um surdo, por exemplo, aí a gente só consegue um intérprete de Libras. Só consegue um intérprete quando já tem o surdo, mas e quando ele vem somente para uma informação, para isso, para aquilo? Opa! Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Então, na minha concepção, a gente poderia já ter um profissional desse já à disposição da instituição. Aí a senhora, como tem um conhecimento maior, acredita que isso seja viável? Então, no caso da UEMA, como a gente está falando especificamente do polo, a gente ainda não tem professores efetivos na instituição. Está em processo, inclusive é um processo que está parado, né? Mas que já está em processo de alguns professores efetivos. A UEMA, ela está em processo de inclusão, como eu te falei, né? Então, tu sabes, é passo a passo. E como é que a gente está fazendo isso? Os profissionais de inclusão, eles passam por um processo seletivo. Por exemplo, eu passei pelo processo seletivo para estar aqui porque nós temos essa demanda. Então, o viável é que nós já tivéssemos esses profissionais efetivos na instituição, mas como te falei, é processual. Ainda não temos esses profissionais efetivos. Então, infelizmente, e que é o que acontece não somente no ensino superior, mas na própria educação básica, a gente chama esse profissional quando a gente tem a demanda. Tendo a demanda, a gente forma esse profissional. Né? De imediato eu queria falar sobre altas habilidades de superdotação, que na época que teve uma disciplina, eu me interessei muito porque aqui, primeiro, a gente não fala sobre isso. Eu digo, será que não tem um aluno que tem essas competências? Falar no final de junho, não se preocupe, nós vamos ter aqui, eu estou organizando um simpósio de educação. E como eu já disse, se quiser eu posso ajudar na organização, eu gosto muito dessas coisas. Não, mas eu digo que eu queria aplicar no município, por exemplo, na zona rural, porque assim, tem pais que têm um certo conhecimento e tem pais que não têm, que acaba desperdiçando o talento do filho, que às vezes tem uma habilidade muito boa, mas ele por não saber, a criança também. A superdotação, ele é um aspecto um pouco mais complexo, por isso que ele faz parte, segundo a DB, no artigo 58, das crianças que têm uma deficiência, altas habilidades e superdotações, alunos que necessitam de adequações específicas. Por quê? Porque a gente está falando de um aluno que tem uma habilidade cognitiva exacerbada. Então, esse estudante, ele necessita de um profissional que tenha habilidades. Então, nesse caso, professor, ele entra como deficiência? Só o atendimento ele dele. Tem o atendimento de alunos que têm deficiência. Entendeu? Artigo 58. Superdotação artigo 58. Deficiências, transtornos globais de desenvolvimento. LDB, né? Exatamente. Transtornos globais de desenvolvimento e superdotação. Ele tem o mesmo tipo de atendimento, deve ter, de acordo com as necessidades dele. Então, esse estudante, você precisa de um núcleo para acompanhar. Por quê? Porque é um estudante, digamos, eu tenho um aluno com superdotação, eu vou trabalhar com esse aluno com superdotação, mas ele não somente pode ficar na universidade. Ele tem que ter projetos, né, políticas públicas que vai desenvolver a habilidade cognitiva dele.
Então ele tem que ir para o núcleo, ou então ele tem que ter um projeto de extensão, um projeto de extensão, ou um projeto de pesquisa para estar estimulando este aluno com superdotação a desenvolver essa habilidade. Se não, vários teóricos já cientificamente comprovados que esse aluno ele para, porque ele precisa desenvolver, ele não vai deixar de ter a habilidade. Mas ele estagna por conta das necessidades que não foram supridas. Acaba sendo até um retrocesso muito maior do que um aluno que não tem essa habilidade. E aí, assim, existem alguns profissionais que são capacitados para reconhecer, para perceber se esse aluno realmente tem altas habilidades. A gente tem um checklist de diagnóstico pedagógico que é feito, todo um trabalho para se avaliar se ele realmente tem somente uma habilidade intensa, como a gente já viu aí com Gardner, né, nas inteligências múltiplas, ou se não, esse aluno de fato tem uma superdotação. É totalmente diferente. Habilidades, exato. Então tem toda uma avaliação que a gente faz para poder chegar. Não é muito simples. Mas porque eu estava reclamando isso, que não tem no município uma equipe multidisciplinar que faça pelo menos esse trabalho de diagnosticar com a equipe necessária, né? Na parte médica e na parte de saúde, na parte pedagógica. Não temos no município. O município ainda está desenvolvendo essas habilidades. Sim, aqui. Muito lento. Professora, dentro do que é a minha de intervenção, né? Então, o que eu botei? Eu botei justamente essas considerações que vocês já estão tentando resolver, que seria a acessibilidade arquitetônica, a questão da aplicação efetiva do NAU, mas de uma maneira mais completa, como deveria ser, e também desse aspecto de já estar preparando a instituição para receber esses alunos que faz parte do NAU, né? O NAU é o núcleo que vem a responder. Então, de fato, eu coloquei só esses dois, mas eu achei muito pouco de intervenção. O que a senhora acha? Que eu devo acrescentar alguma coisa nesse sentido? Tu quer uma orientação no teu trabalho? Já é ótimo, tu vem me fazer pergunta, agora tu já quer orientação. Não, sabe por quê? Porque tudo que eu citei, tudo que tu relaxa aqui, que está em processo, tá praticamente engatilhado. Mas isso é bom, tu pode colocar isso na análise dos resultados. Na análise do resultado, a instituição está desenvolvendo alguns projetos, etc., que vai ser bom para te dar como um suporte que está sendo positivo e não negativo, né? Mas assim, eu acho que aí tu vai fazer 2 entrevistas. Tu já fez entrevista comigo, tu vai fazer entrevista com as meninas. Formal, todas as perguntas. Depois das entrevistas com elas, aí tu vai... porque é um estudo de campo, né? Então, assim... Tem diretor também, né? Pra ver. Não sei, tu que sabe, mas eu acho que não precisa, não. Porque tu já tem os resultados, tanto comigo quanto com ela. Aí tu vai fazer as comparações e mostrar o que está sendo desenvolvido. De fato, né? Eu acho que já dá um trabalho muito bom, já tá bom, porque assim, tu tem que colocar o que falta e o que está sendo desenvolvido. Aí tu vai fazer tua tabelinha, porque é quantitativo, né? Porque meu medo é que eu não falo, eu jogo mais a parte crítica, que não vá... O que eu quero realmente fazendo que a instituição ela desenvolva, né? Evolua. Claro. Que é o objetivo, não é falar mal da instituição. Meu medo é que eu acabe, sabe? Mas aí a tua orientadora, ela tem que ver as perguntas. Isso. De acordo com as perguntas, tu tem que colocar a resposta direitinho. Toda a resposta direitinho, tu vai ver que está em desenvolvimento, né? Não está estagnado. Não parou, não estão fazendo nada. Não, está em desenvolvimento. Aí é legal tu vir participar da formação que eu vou dar, porque aí tu tira foto e já pode colocar no teu trabalho, né? Sim. Mas aí tu sabe, né? Não pode tirar foto do aluno, tem toda a questão do... Pedir autorização. Das autorizações. Sim. Inclusive eu tenho que fazer um documento e eu passo a assinar para autorizar que fez a entrevista. Eu faço para fazer. Tudo isso. E também descrever o que eu coloquei, né? Porque pode ter tudo alguma coisa. Eu fiz várias perguntas, mas não tá aí. Tá aqui. Tem que refazer as perguntas. Trago para que leia, para que tudinho direitinho. Então, tá. Se surgir mais alguma coisa, professor, eu vou dar uma pesquisada nessa LDB aqui e vou ouvir Artigo 58, 59 e 60 da LDB. São os 3 artigos que tu tens que acompanhar. Agora, Agora foca pro ensino superior, né? Porque aqui a gente está falando de educação básica. E na educação básica, evidentemente, quando a gente fala de adaptações no currículo, também se sobressai pro ensino superior, certo? Mas aí tu tens que fazer a avaliação daquilo que tu vai utilizar. Como campo, com foco de... Foco como aquilo que tu vai... Porque como base, né? Minha subsidiária. Como base, tá bom?
Então tá certo. Desde já, obrigada. Qual é o seu nome completo? Aqui, Delaine, D-L-A-Y-N-E. D-L-A-Y. N-E. Giordana. G. É com G. Giordana Pereira Soares. Qual a sua formação, professora? Pedagoga. E Especialista em educação especial. Neuroeducação. Psicopedagogia. Neuropsicologia. meu Deus. Docência do ensino superior, tu que pediu. Não, mas sim, Renatinha. senhora. Docência do ensino superior. E mestrado em educação. Mas você tem algo que possa me indicar para me ler dos seus trabalhos, que eu possa acrescentar na minha... Deficiência visual acabou de sair, eu tenho vários. Mas aí tu Só me citar um manda porque um como eu tenho... e-mail que eu te mando os títulos pra te pesquisar, tá tudo na internet. Me dê um e-mail. DLAYNE03 Soares. Tudo minúsculo, né? @gmail.com. Aí você me pede, professora, seus trabalhos, pra gente fazer uma leitura Tá, nessa eu mando área. hoje mesmo. Só pra fazer uma leitura, se tu qualquer coisa eu puder aproveitar. Pode que eu sei sim, que vou a gente tem aproveitar. algumas coisas na